Então vamos lá. Agora está funcionando tudo direitinho. Lembra dessa gridzinha que eu falei, que a gente tinha que seguir no início e tal? Então, ela agora vai começar a fazer sentido, que é quando a gente passa esse cara aqui para a área de desenvolvimento. O que acontece? A gente vai usar um framework chamado Bootstrap. Ele é um framework de HTML e CSS, né? Na verdade, CSS, JavaScript e HTML também, né? Ele tem um sisteminha que ele consegue transformar o nosso site em responsivo. O que é responsivo para quem nunca ouviu falar nisso na vida? É basicamente quando você diminui... na verdade, o responsivo é quando o site se adapta ao tamanho da tela, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa entrar nesse site aqui no celular, ele abriria desse formato. Se ela abrisse no computador, né, ele abriria desse formato aqui. Então isso é o seu layout responsivo. Ele responde ao tamanho da tela. Basicamente, dito isso, a gente tem essa parte aqui do Bootstrap, né, que é o getbootstrap.com, que é o nosso framework de CSS e JavaScript. Isso aqui vai facilitar muito o nosso trabalho e eu vou mostrar o porquê. Eu vou vir aqui na nossa documentação para mostrar o sisteminha de grids, que é exatamente esse aqui que a gente seguiu para a construção do nosso layout. Então vem aqui, ó, layout, e aí ele mostra, deixa eu ver até aqui, esses aqui são os breakpoints, aqui eu vou falar mais para frente, aqui, grid. Então ele mostra aqui, ó, como é que ele funciona, né? Em telas maiores que 1200, ele funciona dessa forma aqui, 1140. Aqui na verdade são os tamanhos, né, dos responsivos, né, que ele faz, né? Como a gente usaria as colunas, isso aqui a gente vai ver mais pra frente também, mas eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Quer ver? Não, esse aqui eu acho que é um exemplo melhor. Por exemplo, a gente tem aqui esses famosos CoSM8. O que é CoSM8? O CoSM8, ele é como se a gente estivesse falando que a coluna ela é small. Small é porque ele, do tamanho da tela que ele está, até o tamanho small, né? Que aí o small seria esse cara aqui, ó. Quer ver? O small seria esse aqui, ó. Então, o CoSM seria CoSM, então ele representa um tamanho maior ou igual na verdade, maior que 576 pixels até o 767, porque 768 ele já vira o CoMD. A gente vai entender isso agora na prática, aqui usando o nosso layout. Então, por exemplo, esse layout aqui, ele é feito para o desktop. O desktop, qual é o tamanho que a gente está usando aqui? A gente está usando o tamanho 1366 de largura, então a gente tem 1366 pixels de tela, certo? Então, aqui ele representaria o quê? Ele representaria como se fosse esse cara aqui, maior que 1200, né? Então ele é um CoXL. Então, essa estrutura que eu tenho aqui, ela é um CoXL. Então, como que eu faria, por exemplo, para fazer um card desse aqui no Bootstrap? Como é que eu identificaria esses elementos? Então vamos lá. Eu vou só criar um boxezinho branco aqui, só para a gente conseguir identificar, certo? Para a gente fazer uma leitura melhor. Vou até botar ele, botar cinzinho assim, botar pretinho, porque é uma cor que a gente não tem aqui ainda. Então vou colocar aqui em cima, ó. Esse cara aqui, como a gente viu aqui, ele é uma tela que ele é maior que 1200, né? Então, ele naturalmente se torna esse CoXL. Então, esse cara aqui, ele se tornaria um... lembrando, só para não confundir vocês, que essa parte aqui é muito importante. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 grids para esse card aqui. Então, num espaço onde eu tenho 12 grids, se eu contar daqui até aqui, eu tenho 12 listrinhas na vertical. Então, eu quero fazer um card que ele tem um tamanho de 4 grids. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. E aí, o que eu faria aqui para o meu HTML entender
que esse meu componente aqui, ele tem 4 grids. Eu faria o seguinte, eu venho aqui, col, eu estou botando col porque é o padrão que o Bootstrap usa, ó. Ele usa aqui, ó, prefixo col. E aí eu coloco o tamanho da tela, que aí no caso seria a respectiva do tamanho disso aqui que eu estou usando, né? Então é a tela grandona, maior que 1200, então seria o XL. Então eu venho aqui, col, XL, e aí essa última parte aqui é o número de colunas que eu vou colocar. Então eu vou colocar, no caso aqui são 4 colunas, eu vou colocar col XL 4. Simples assim. Então, esse cara aqui, ele seria um col XL4. Eu vou grupar ele aqui só. Aí, esse cara aqui, ele seria um col XL4 também. E esse aqui seria um col XL4. Então, se eu faço o somatório 4 mais 4 mais 4, eu tenho um total de 12. Então, eu tenho que sempre respeitar esse meu total de 12 grids, certo? Grids é exatamente essas listrinhas na vertical, certo? Então, na hora que a gente for passar para o nosso HTML, isso aqui no código seria um col XL4, um col XL4, um col XL4, certo? Só que aí, eu vou vir com outra informação agora. Porque se a gente fosse usar, por exemplo, de acordo com o tamanho específico na hora da criação, a gente teria que, basicamente, fazer para todos os formatos possíveis, né? Então isso ia tomar um tempo muito grande da gente. Eu teria que colocar, tipo assim, col XL4 para maiores de 1200, aí para 960 eu teria que colocar col LG, e aí eu teria que fazer adaptação para cada formato. Então aí é como se eu estivesse falando o seguinte, eu vou ter que duplicar esse aqui, a quantidade de vezes que eu tenho aqui. Porque eu teria que fazer um extra small, um medium, um large e um extra large. Só que como a gente agiliza esse trabalho? Tem uma forma muito fácil da gente conseguir identificar isso. Normalmente, o que eu faço? Quando a gente está desenvolvendo layout, eu costumo colocar o col LG. Então, eu coloco col LG4, col LG4 e col LG4. Por que col LG? Porque aí ele vai identificar tudo que for acima de 992 pixels e ele vai aplicar exatamente esse formato de grid daqui. Entendeu? Então, tudo que for maior que 992, ele vai aplicar esse formato aqui de 4 grids, né? No caso do formato do card. Então, eu não precisaria estar fazendo pro XL porque ele identifica automaticamente. Aí, o que aconteceria quando ele viesse para o nosso tamanho medium? Ele transformaria as grids todas em 12, né? No caso, porque a gente não... Então, ele viraria, em vez de... só dando um exemplo prático aqui, em vez de... Ó, quando eu estou no col LG, ele ficaria assim. E se eu não definir um tamanho menor que esse cara aqui, como ele ficaria na hora do layout? Deixa eu só copiar esse cara aqui, só para a gente ver um exemplo. Vou botar aqui do lado. Vou explicar aqui do lado, que aí aqui a explicação vai ficar boa. Acho que isso é o melhor. Então, por exemplo, deixa eu só pegar o meu col LG aqui. Então, aqui ó, eu tenho um col LG4, aqui eu tenho um col LG4, um col LG4, certo? Perfeito até então, sem nenhum problema. Isso aqui só para a gente formar a nossa grid dos cards. E aí, tudo que for maior, né, que esse 992, ele fica nesse formato de col LG4. Agora, se eu não definir um tamanho, por exemplo, para tamanhos anteriores a esse valor aqui, então, por exemplo, 991, se eu não definir um valor de um COMD, ele vai transformar tudo numa grid de 12. Então, ele ficaria tudo esticado. Então, ele automaticamente ele ficaria assim, ó. Ele esticaria. Então, é como se ele entrasse num modo de celular. Ele, por padrão, ele esticaria tudo. E aí é como se fosse esse modelo aqui, ó. Quer ver? Esse aqui. Só que esse aqui é um exemplo ruim que a gente está dando porque a gente está usando um carrossel, né? Mas é como se ele esticasse tudo no mobile, né? Então ele ficaria assim, ó. Se fosse a grosso modo mostrando,
ele ficaria assim, ó. Se eu não definisse um call MD, por exemplo, ou um call SM ou algo do tipo, porque ele acompanharia essa grid de 12 por padrão, né? É como se ele ganhasse um valor automático, caso a gente não defina, de um call 12. E aí ele fica nesse formato esticadão. Então eu faço dessa forma porque eu considero o tablet como se fosse um celular grandão. Então a experiência ainda é com o dedo, não é com o mouse. Então é uma experiência assim que eu acho que pode ser mais agradável para o usuário estar fazendo. E aí, se ainda ficou dúvida nesse quesito aqui, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe fazendo o código. E aí a gente vai para o próximo vídeo para eu explicar isso com mais detalhes para você e na prática, que aí fica mais claro, tá bom? Mas é só para introduzir o conceito aqui, para a gente não ficar perdido na hora que a gente começar a criar, certinho? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.